Então, aqui eu estou começando a partir da tela do meu celular. Algumas pessoas usam, né? Já tentei usar e não gostei de usar o KineMaster pelo computador baixando o emulador. Aqui eu vou mostrar como eu faço após gravar o vídeo na tela do computador, né? Ou exibir o arquivo que eu quiser para editar esse vídeo pelo KineMaster no celular. Então, eu coloco lá o cabinho do celular, passo o vídeo para o celular e aí vou encontrar ali meu KineMaster, vou abrir o KineMaster através do celular. Clico aqui e essa é a interface que ele vai me mostrar logo de cara. Aqui no canto direito, ele me mostra alguns projetos que eu tenha, né? Projetos que eu vídeos que eu já tenha começado a editar, alguma coisa assim. Aqui, para quem vai começar do zero, um projeto novo, a edição de um vídeo novo, clica aqui em mais, que é adicionar, e seleciona a proporção de tela. O vídeo básico do YouTube é esse formato aqui, que é o que eu uso, tá? 16:9. Logo, ele vai me mostrar aqui o navegador de mídia e eu vou olhar entre essas pastinhas aqui, vou procurar nessas pastas o vídeo no meu celular. Aqui eu já sei que o vídeo que eu quero usar agora para mostrar para vocês é esse aqui, então eu clico. Quando eu clico, ele vem para essa parte superior, com mais um clique, ele aparece aqui na minha linha do tempo. Vou até arrastar aqui com auxílio do dedo no celular, na tela de touch do celular, que é mais rápido, tá? Eu vou colocar o meu indicador, né, esse meu cursor, essa linha vertical, no início do vídeo, porque é onde a gente vai começar a mexer, né, a editar. Coloquei o cursor aqui, clico em confirmar, é esse vídeo mesmo. Eu vejo aqui uma tela maior ampliada de cada momento aqui da minha linha do tempo, né, desse vídeo aqui na linha do tempo. Então, eu posso arrastar por aqui, posso colocar para tocar, e ele vai passando, mas também posso arrastar para momentos específicos do vídeo que eu sei que eu quero editar. Logo no início aqui, eu acho importante a gente falar sobre essas duas formas de inserir aqui novos elementos no meu vídeo. Eu tenho a opção de inserir mídia, e aí ele vai me abrir novamente o navegador de mídia, onde eu posso inserir outro vídeo ou uma imagem. Só que quando eu vou inserir vídeo ou imagem através desse caminho, o que vai acontecer é que esse meu vídeo ou essa minha imagem vai entrar onde tiver um corte ou onde esse cursor estiver, né? Se ele não tiver corte nenhum ainda, ele vai inserir ou no início, ou se eu tiver, né, lá no finalzinho, ele vai inserir no final do meu vídeo. O certo é que se não tiver nenhum espaço para ele entrar, ele vai entrar ao lado, tá? Então, vou fazer isso aqui mostrando a vinheta. Então, eu já selecionei aqui, clico nela, tá? E confirmo. Veja o que aconteceu. A vinheta do meu vídeo, né? Eu tenho um outro vídeo pronto, que é a vinheta. Ela entrou ao lado, antes, né? À direita daqui, à esquerda do cursor. E aí, se eu inserir uma imagem, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai inserir a imagem numa parte que esteja aqui, né? Cortada, digamos assim, no início, ou agora aqui, nessa separação entre a vinheta e a aula, né? O vídeo propriamente dito da aula. Então, percebo que quando eu quero inserir algo sobre o vídeo, eu vou inserir camada. E aqui eu tenho a opção de inserir mídia como é camada também. Só que quando eu colocar uma mídia, né, um vídeo ou um mesmo vídeo ou uma imagem como camada, significa que este vídeo, tá, ele vai aparecer sobre o outro. Então, olha só, vou fazer um exemplo mostrando a mesma vinheta, ó. Só que agora eu vou inserir como camada. Olha o que aconteceu. Percebam que esse vídeo vai rodar por cima do outro. Tá vendo? Para que isso é útil? Caso eu queira estar exibindo durante a aula um vídeo, né? Eu estou falando alguma coisa aqui e quero exibir um vídeo sobre a minha aula, né? De repente eu quero mostrar um vídeo durante a exposição da aula. Mas nesse caso aqui, como a vinheta eu quero que seja antes, não é interessante colocá-la como uma camada, tá? Porque a camada fica sobre o vídeo.
E aí a gente tem algumas propriedades de camada interessantes, tá? Seja vídeo, seja imagem, seja um efeito, quando eu insiro através desse caminho aqui de camada, eu tenho a opção de fazer algumas coisas. Vou mostrar aqui agora rapidinho. Eu tenho a opção de fazer aqui, clicando neste efeito ou nesta imagem na própria tela. Eu tenho a opção de redimensionar, tá? Puxando só essa setinha aqui, eu aumento, diminuo. Tenho a opção de girar e tenho a opção de clicar no centro e arrastar para mover. Isso vai acontecer com texto, com imagem e com efeitos, ok? Então, aqui eu não quero, eu clico aqui, coloco aqui na lixeirinha, tá? Sumiu a camada. Aqui, como eu tinha, né, inserido uma mídia mesmo, através dessa opção de mídia, eu coloquei a minha vinheta, tá, com um novo vídeo aqui na linha do tempo, ok? Ficou bem claro isso, acredito. O interessante aqui é que quando eu crio, né, quando eu tenho mais de um vídeo na linha do tempo, eu tenho a opção de colocar aqui um efeito de transição, tá? O efeito de transição é uma forma como você quer que esse vídeo apareça, né? Essa transição, essa mudança mesmo aconteça. Então, aqui, essa lista que a gente tem de efeitos de transição vai depender muito se você está usando a versão gratuita ou se você, de repente, quis a versão paga. Na versão paga, você tem o direito de entrar aqui em Ganhe Mais, né? Que é lá no finalzinho da lista, e selecionar quaisquer transições que você queira e ir baixando. E aí essa lista vai aumentando, ok? Aqui eu vou mostrar uma bem simples, né? Quando eu estou aqui com esse espaço aqui selecionado, eu posso escolher qualquer uma. Então aqui são muitas opções e geralmente dentro de cada uma delas eu tenho mais opções ainda de configurações desse mesmo estilo. Então, digamos que eu queira efervescente. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho duas opções de efervescente. É esse e esse. Tá vendo? Se vocês prestarem bem atenção aqui, aqui ela coloca o branco e colorido sobre a imagem. E aqui ela tira, né? Ela sai, entrando e saindo. A efervescência entrando e saindo. Tem o deslize, tem o cubo, ó. No cubo eu tenho a opção de, tá vendo? Indo para a esquerda, indo para a direita, indo para cima, indo para baixo. E dentro de cada uma dessas opções de transição, eu tenho vários movimentos possíveis ou outras opções possíveis aqui, tá? Tem os efeitos 3D que são bem legais, transições 3D. Aí eu tenho, são bem diferenciados. Tem caixa saltitante, tem o vidro rachado, virar xadrez, virar 3D, né? Então, se eu escolher essa aqui, por exemplo, já tenho certeza que é essa que eu quero. Eu ainda tenho mais uma opção para mexer se eu quiser, tá? Eu não, geralmente não mexo nisso tudo. Mas se eu quiser colocar aqui e achar que está muito rápido esse movimento aqui, eu tenho essa opção de colocar mais rápido ainda ou mais lentamente aqui puxando, tá? Então, aqui ele pode ir mais devagar ou mais rápido, ou eu deixo o padrão que já estava e não fico pensando mais nisso. Já terminei de fazer as modificações que eu quis no estilo e na velocidade, clico em confirmar. E aí a minha transição está pronta. Geralmente eu volto um pouquinho aqui para ver como ficou. Tá ok? Aqui a gente tem uma opção interessante também, nesse caso acontece muito comigo. A minha vinheta ela está com um volume mais alto do que o vídeo da aula. Então, seja para corrigir essa diferença de volumes entre um vídeo e outro, ou de repente você fez uma gravação e a sua aula ficou muito baixa, é interessante conhecer essa opção aqui. No meu caso, como a vinheta está mais alta, eu clico nela, abre esse menu para mim, né? Eu vou aqui nesse ícone de volume e abaixo um pouco. Abaixo aqui geralmente em 50%, por aí. Confirmo. Venho no meu áudio da aula e faço o contrário. Aumento um pouquinho. E clico em confirmar. Aí eu sei que para mim funciona, porque os áudios ficam mais ou menos na mesma altura. Mas isso pode servir também para você, caso você queira corrigir o volume. De repente, ou você falou alto demais, quer vir aqui e pedir para reduzir o volume, ou você falou baixo demais, ou você não quer perder aquela aula que você já gravou
E aí você pode ter uma opção de aumentar um pouquinho mais, tá? Vem aqui e aumenta um pouco mais o volume, tá bom? Aqui eu vou mostrar como que você faria um corte no vídeo da sua aula. Aqui, o meu vídeo, por exemplo, depois da transição, percebo que tem um silêncio muito grande, ó, nesses segundos que estão sendo mostrados aqui. Vou até aumentar um pouquinho para que vocês possam perceber o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu consigo mexer no volume aqui através do celular mesmo. Ó, vou voltar mais um pouquinho. Ah, pessoal, tudo bem com você? Um pouco antes ainda. Olá, pessoal, tudo bem? Em 14 segundos aqui, já juntando o tempo da transição, né? Em 14, no ponto 14 aqui, 14 segundos, é que eu começo a falar. Digamos que eu queira cortar um pouco esse pedaço antes, tá? Lembre-se que quando eu estou com um indicador aqui, tudo que eu pedir, ele vai colocar em relação a esse indicador. Mas aqui, lembre-se que eu também tenho uma vinheta. Então aqui tem um corte onde eu coloquei a transição, tá? Então se eu pedir para cortar aqui, olha o que ele faz, ó. Se eu clicar nesse vídeo aqui, ele continua lembrando que aqui tinha um corte. Então se eu pedir para fazer um corte aqui, tá? Por exemplo, que eu vou mostrar agora, ele não vai passar esse corte para cá, ele vai cortar até esse limite aqui. Então vou mostrar aqui as opções de corte que eu tenho. Nesse caso, que eu tenho uma separação aqui, não tem o menor problema de eu pedir, já que eu quero cortar tudo que veio antes desse indicador, eu posso pedir para parar à esquerda, porque aí ele vai cortar e retirar essa parte, tá? Então, eu posso pedir isso. Então, ele vai sair da transição, tá vendo? Ele vai fazer a transição e vai direto para a parte que eu tô falando. Olá, pessoal. Entenderam? Mas vou desfazer aqui, vou clicar nessa setinha para desfazer, para mostrar uma outra opção que vocês tinham também. Devolvi aqui o tempo. Ó, devolvi o mesmo tempo, só para mostrar. Então, no ponto 14, digamos que eu queira agora, diferente do que eu fiz, eu queira, clico nele, né, seleciono, eu queira fazer um pouquinho mais trabalhoso, mas dá o mesmo efeito. Eu quero separar primeiro para garantir, tá vendo? Na direção do cursor ele separou. Clico no pedaço que eu quero retirar e elimino aqui pela lixeira. Eu vou ter o mesmo efeito, tá, gente? Só que naquela opção, quando eu clico aqui, voltando, quando eu clico aqui, seleciono o vídeo e clico em aparar à esquerda, no início do vídeo, eu evito ali ter dois tipos de trabalho. Eu não preciso clicar, separar e depois eliminar, limpar esse pedaço, excluir, tá? Posso clicar direto, já que eu tenho certeza que nada aqui me interessa, eu posso colocar o indicador no local onde eu quero e pedir para parar à esquerda. Isso vai funcionar sempre que houver uma separação, assim, que eu tiver certeza, ou no início mesmo do vídeo. Se não houvesse essa vinheta aqui, por exemplo, eu teria o início do vídeo, também não teria problema de usar essa função de aparar, porque o aparar, ele faz as duas coisas, ele separa e ainda retira essa parte anterior na direção que o cursor está indicando ali, nesse caso aqui é a esquerda, tá bom? Então, digamos que aqui, né, vou fazer então essa opção de aparar à esquerda, assim como aparar à direita vai ser uma função útil lá no final, ou se eu tiver feito uma separação aqui, tá, na parte direita do vídeo que eu queira cortar. Então, aqui eu vou usar então a opção que é mais útil, né, mais rápida, que é aparar à esquerda, já sei que aqui não tem nada que eu quero nesse trecho, então eu peço para aparar à esquerda. Confiro aqui, né, se não está cortando o áudio mesmo, posso clicar de novo, né, colocar para ouvir, ou selecionar e pedir para aparar à esquerda, tá? Vou mostrar agora como que eu colocaria um texto. Digamos que eu queira aqui colocar um boas-vindas, um sejam bem-vindos, ou um bom dia. Vou colocar um texto bem rapidinho, bem simples. Como eu falei com vocês, mídia não serve para mim nesse caso. Mídia serve para colocar vídeos lado a lado.
ou imagens lá do lado do vídeo. Eu quero colocar um texto que seja como camada, que eu possa redimensionar, mexer aqui dentro e ele venha sobre o vídeo, então é a camada. Vou colocar um texto, como seria? Como ele me mostra o texto? Eu venho aqui e digito o que eu quero. Bom dia, por exemplo. Como eu falei, ele vai me dar opções de redimensionar, de girar e de mover. Aqui eu tenho um texto em branquinho, tá? Mas eu poderia, primeiro, poderia usar essa ferramenta aqui, tá? Que é de selecionar uma fonte diferente. Poderia selecionar a ferramenta de cor aqui, essa tesourinha, nesse caso aqui eu já não uso, né? Também não tem uma função aqui. Então, clico, se saiu a seleção, posso clicar aqui dentro, ela volta, ou posso clicar aqui embaixo também no texto, na linha do tempo, tá? Não tem problema nenhum. Aí aqui, digamos que eu não queira branco. Eu venho aqui, escolho uma cor e ela fica, ok? Mas digamos que eu queira branco mesmo, mas ela não está muito nítida. Eu posso descer aqui, nesse menuzinho aqui, ó, do lado. Posso descer aqui na minha listinha e posso escolher, por exemplo, né, se eu quiser manter o branco, uma sombra. Tem opções de brilho, né, em volta, de sombra, de contorno, para reforçar os contornos, tá? Aqui, digamos que eu tô com branquinho e quero um contorno aí de outra cor, tá? Então, aqui eu vou selecionar, tá vendo? Posso ter um contorno preto, um contorno vermelho, tá? Ou, o que eu gosto de fazer bastante não é colocar o contorno. Eu gosto, quando eu uso branco, então dizer aqui, ó, não quero nenhum contorno, confirmo que eu não quero. Clico aqui, que eu quero mexer de novo aqui na opção sombra. Eu gosto bastante de quando eu uso branco, uma letra branca, né? Eu gosto de usar uma sombra, porque ela fica parecendo um adesivo, dá uma noção de profundidade, né? E aí aqui eu só mexo se eu quiser distância, se eu quiser mostrar uma distância entre essa sombra e a letra. Eu não mexo muito também aqui, ok? Então, voltando aqui a mexer nela, né? Redimensionar, mover na tela, no caso, redimensionar é a setinha aqui embaixo. Eu posso fazer mais o que de interessante aqui? Gosto muito de mexer nessa parte. Eu tenho opções de animação de entrada, como a letra entra, né? Claro. Expressão, como ela vai se mover ou não na tela. E a saída, que é a forma como ela sai. Então, eu gosto muito de mexer nessa entrada. Tem algumas opções aqui. Fade, devagarzinho, se ela aparece, né? O estouro. E cada uma dessas opções, vejam também que tem velocidade. Tem mais opções. Posso girar aqui, ó, deslizar para cima, deslizar para baixo, convergir, letra por letra. E são muitas opções para vocês escolherem e depois, se quiserem, mexer na velocidade com que isso acontece. E isso eu estou falando só da animação de entrada. Se eu já mexia no que eu queria, já digo que eu quero, por exemplo, aqui estouro, que eu gosto bastante de usar, porque ela aparece jogada na tela. Já escolhi que é estouro, não vou mexer muito na velocidade, confirmo. Ah, mas faltou mexer em outra, clico aqui. Eu quero mexer na expressão. A expressão, geralmente eu não mexo muito, que é cintilar, piscar, pulsar. De repente eu quero colocar um aviso, então eu posso colocar como cintilar, né? Mas aqui, se eu não quiser nada, eu marco nenhum, marco aqui confirmo, né? E não mexo na expressão. Mas posso clicar de novo, voltar aqui na saída, que é interessante, né? Para não sumir de repente. Então aqui eu uso e geralmente eu escolho ou diminuir, aumentar e sair, né? Gosto também desse sentido horário aqui que dá uma girada e sai. Isso aqui fica a critério de vocês e também tem velocidade com que isso vai acontecer. Terminei de selecionar como eu quero que a letra saia, que o texto saia, clico em confirmar, ok? Aqui uma função interessante é que lá eu mexi na forma como a letra, né, na forma do texto, na fonte, mexi na velocidade, mexi na sombra, na cor, posso mexer na animação de entrada, mas aqui na linha do tempo eu posso controlar quanto tempo essa letra vai ficar exibida na tela, tá? Então, aqui, digamos que isso vai me atrapalhar botar um efeito aqui. Como eu quero colocar um efeito aqui em dicas quando aparecer,
eu tô achando que esse bom dia tá demorando um pouco aqui na linha do tempo. Então, eu posso segurar, selecionar e arrastar para cá, para que ele dure o tempo que seja conveniente para mim. Então, eu volto aqui para ver se for o suficiente. Eu volto, coloco o meu cursor aqui antes dele e toco. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Saiu na hora que eu queria. Mas eu quero colocar um efeito aqui em dicas. Então, vou mostrar aqui rapidinho como eu colocaria um efeito aqui dos que eu uso. Então, eu volto bem devagarzinho, tá? Clico aqui. Geralmente eu procuro ver um pouco da sombra aqui, tá? Ó, ainda tá grande, ó. Ainda tá durando mais do que eu quero. Então, eu volto mais um pouquinho. Aí, digamos que eu queira colocar uma explosão bem no lugar onde ele vai aparecer, para chamar bastante atenção. Eu deixo aparecendo aqui no cursor. Só para eu ter uma noção de onde eu vou colocar meu efeito, tá vendo? Tem uma sombrinha da letra entrando, porque é assim que eu projetei no PowerPoint. Então, eu coloquei lá no PowerPoint um efeito, mas isso vocês vão pensar à medida que forem usando, onde vocês acham melhor que os efeitos entrem. Aqui, eu já uso esse recurso, eu imagino mais ou menos, já sei mais ou menos onde vai aparecer, e quero colocar aqui uma explosão junto com o aparecimento dessa palavra dicas, que já está na gravação da aula. Então, eu venho aqui em camadas, porque os efeitos também são camadas. E aí, esse efeito aqui, basicamente, é um efeito que vai durar o vídeo todo, né, na tela. Eu não uso muito esse efeito aqui. Mas os efeitos que eu digo são os adesivos, que também tem uma lista enorme e tem o mesmo processo. A gente vai ter mais adesivos se a gente tiver na opção, né, paga, e aí eu posso baixar todos os que eu quiser. A explosão que eu uso, né, porque são muitos efeitos, não daria para mostrar agora, é essa explosão aqui, que eu gosto muito porque ela chama bastante atenção. Vejam que quando eu cliquei na caixinha de rastro de velocidade, eu tenho várias opções do lado de cá. Então aqui eu geralmente escolho essa e confirmo, porque o restante das modificações eu vou querer fazer aqui na tela. Então, confirmo, ficou selecionado, clico no centro para mover, coloco bem em cima dessa sombra. Qual o efeito que eu vou ter? Eu confirmo para ver. E aí solto. Tá vendo? Se eu achei que ficou pequena demais, eu posso voltar em cima do efeito, né, do adesivo, e posso puxar mais um pouquinho, fazer ele ficar maior. Só que aqui, ó, eu não tenho mais aquele pontinho branco para me ajudar. Eu volto aqui, ó, porque o pontinho branco aparece no início dele, né? Eu volto aqui um pouquinho para ver, ó, o pontinho apareceu ali, ou ele mesmo, qualquer parte dele. Aí eu clico aqui, ó, direciono no local que eu acho melhor. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, vai pegando mais prática, vai pegando mais velocidade também, mais criatividade também para usar, porque são muitos recursos. A gente usa o básico do básico, mas cada um também vai usar os recursos, os adesivos que mais gosta. Então, a partir do uso, a pessoa vai descobrindo o que gosta. Interessante aqui, caso vocês queiram mexer, é que eu tenho opções, além de mexer na questão da posição e do redimensionamento, do tamanho aqui, né? E da direção, né? Que eu posso girar também. Eu tenho as opções aqui também, ó. Essas opções com esses ícones são as mesmas que eu tinha para o texto. Só que aqui elas estão resumidas no ícone. Animação de entrada, expressão, que é como ela vai se comportar na tela, e animação de saída. E tenho outras que praticamente eu não uso, ok? Então aqui, se eu quiser diferente, eu tô enjoado de usar essa explosão comum, né? A explosão só vem aqui, puff, explode. Eu quero mexer mais um pouquinho nela. Eu clico nela e venho aqui, deixa eu pensar uma coisa diferente para fazer com ela. Um estouro, vai estourar mais ainda, né? Eu quero que ela gire também, além de soltar, ela gire. Quero que ela limpe a esquerda. Então a gente vai testando para ver. Tem algumas que não ficam tão legais assim, né? Mas aqui vai depender muito do que você quer, do que você espera do seu movimento, do seu efeito, digamos assim, ó. Tá? Então, aqui é testando mesmo. Então aqui tem um efeito e para fechar eu vou mostrar um último efeito e vou mostrar como a gente salvar depois da edição, tá ok? Então venho aqui, coloquei um efeito. Nessa tela aqui, né, só para mostrar um pouquinho mais dos efeitos, eu vou deixar girar, tá? Poderia colocar uma explosão também. Poderia colocar aqui, por exemplo,
um destaque aqui no título da aula e eu viria novamente em camadas, escolheria um adesivo que a gente tem bem interessante aqui, que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu localizo ele bem rápido aqui. Esse aqui é Motion Elements, só que aqui eu tenho um Motion Elements 1, que eu gosto mais. Ele tem um desenho, né? Um desenho dos movimentos, ó. Tá vendo? Esse aqui é um círculo, esse aqui é uma elipse. Então, esse aqui eu gosto bastante. Então, eu posso clicar na elipse e ela vai fazer uma seleção circular aqui, oval, né? Digamos assim, ó. Ela praticamente não tem o que mexer, mas se você quiser, você ainda pode clicar nela, escolher uma forma como ela entra, escolher uma forma dela se expressar na tela e outra de saída, tá vendo? E tem muitas outras opções que eu nem mexo, tá? Então aqui se eu gostei, beleza. Se eu não gostei, eu clico nela, tá? Vou lá na lixeirinha, já tá selecionada aqui também, ela sai, tá? Só para mostrar aqui também mais um efeito que eu usaria, nessa parte aqui que eu tenho a imagem do outono, que de propósito a gente acaba escolhendo, né? A gente acaba pensando nisso quando está montando a aula, porque a gente já tem noção das ferramentas, dos adesivos, dos efeitos que pode usar. Então, eu já tinha pensado nisso. Ah, peraí, tá chegando agora o final de março, já quero aproveitar, de repente posso usar frases no contexto de outono e usar aquele adesivo que eu gosto, que eu tenho lá de efeito. Então, aqui eu tenho folhas de outono. Então, aqui eu tenho folhas caindo, né? 2 tipos até. E, como eu falei, dentro de cada uma delas tem vários efeitos, né? Então, aqui, folhas caindo, tenho posições diferentes. E folhas caindo também é uma cor um pouco diferente também. Então, aqui eu vou escolher essa mais próxima dessa aqui. E depois eu vou mexendo no que eu não gostar. Tá vendo? Então, cliquei aqui, né? Confirmei. Tenho ainda as opções, como eu falei, de entrada, de expressão e de saída. E de tamanho, que aqui vai me interessar, porque minha tela é grande, né? Eu quero colocar um efeito na tela toda, digamos assim. Confirmo para ver como vai ficar. Tá vendo? Digamos que aqui eu não queira que elas venham para frente, eu vou procurar uma forma de fazer com que elas caiam, mudem de posição. E aqui o legal também é que do mesmo modo que o texto eu comandava por aqui quanto tempo eu queria duração, aqui eu posso também, alguns efeitos, eu posso comandar o tempo de duração, se eu quero que durem mais ou menos aqui, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou mudar um pouquinho a posição, então basta que eu clique aqui, ó, eu vou clicar aqui, e vou colocar, vou ver qual é o efeito bonitinho que posso ficar, o fade, o estouro. Nenhum desses está me atendendo, tá vendo? Não é isso que eu queria ainda. Ó, tá saindo para fora da tela assim, não é bem o que eu queria, né? Então, eu posso tentar mexer por aqui mesmo. Ou de repente o problema é a posição, então eu posso vir aqui confirmar só para não mexer mais. Clicar aqui de novo, procurar redimensionar, né? Vou procurar a setinha que gira. De repente eu vou conseguir o efeito que eu quero, girando para mudar a posição. Ou de repente eu terei que mexer nele, tirar, colocar novamente aqui na posição, né? Na posição que mostra, que começa a mostrar a imagem do outono, vir em camadas novamente no adesivo, procurar novamente as folhas, tá? E testar uma outra posição, porque essas aqui são várias, né? Então, eu já usei essa daqui, vou usar essa para ver se de repente o efeito dela, né, a forma dela se mover é mais parecida com o que eu quero. Ó, essa tá indo para baixo, então é mais fácil, tá indo para cima. Então, eu já sei que se eu clicar aqui e girá-la, ela pode virar, né, cair, como folhas comuns aqui, né? E aqui são várias possibilidades, né? Eu posso voltar aqui, trocar, né, os adesivos, posso redimensionar, como eu falei, procurando a melhor posição conforme o que me interessar aqui. Volto, consigo também dizer quanto tempo eu quero que isso dure na tela, posso escutar a minha fala, né, e ver quanto tempo eu quero que dure e
Assim que eu tiver já escolhido o que eu quero ou querendo ver como ficou, eu confirmo e coloco para mostrar. Eu vou procurar sempre estar escolhendo uma posição interessante, ou eu posso colocar um efeito aqui e depois colocar outro em outro local, né? Isso aqui vai mudar muito de acordo com o gosto, tá, gente? Eu quero colocar aqui dentro, digamos assim, não quero fora. Posso colocar e ver como fica. Fica mais real? De repente fica mais real. Ou posso ficar um pouco maior? De repente pode ficar um pouco maior aqui. Então isso vai muito do nosso gosto. Aqui, inclusive, eu escolhi folhas 2 também para mostrar, mas poderia vir aqui. Não quero mais folhas 2. Quero aqui uma folha, a folha 1 aqui, folhas caindo só, ele tem uma cor mais parecida com essa. Então, posso trocar, tá? Eu vim aqui escolher, ó, no mesmo tamanho, pedir para usar essa folha mais colorida, né? Uma cor mais próxima dela. Só que aí eu tenho que selecionar aqui em adesivo para selecionar a posição que me interessa, tá? Uma posição que fique mais interessante. À medida que eu for usando, eu vou dominando mais essas funções, tá? Vou guardando mais para saber se é isso mesmo que eu quero. Isso é tudo de acordo com o treino mesmo. Então, não tem como ter muito certo e errado aqui. É a criatividade e a nossa prática no uso das ferramentas, tá? Depois que eu fizer todas as alterações que eu quero, que eu mexi em volume, já mexi em camada, que eu tenho a opção também de colocar áudio, então ela tem aqui o Canimácia, digamos, tem opções de colocar áudios e efeitos que eu quiser também, que do mesmo modo, tem uma lista maior ou menor, né, de acordo com o plano que você estiver usando, com a versão dele. Posso escrever também na tela se houver necessidade, tá? Posso gravar um áudio aqui na hora, a imagem, tá? Depois que eu faço todas as modificações, que eu posso usar também uma imagem na minha aula, dependendo em algum momento aqui, eu posso precisar usar uma imagem. Lembrando que aqui eu vou usar a imagem que eu quero expor em cima da tela, sobre a tela, como mídia aqui dentro de camada, porque aí eu vou poder selecionar uma imagem que eu queira usar, tá? E fazer esse mesmo efeito que a gente viu aqui agora. Eu posso colocar a imagem, clicar nela e fazer todos aqueles passos que eu quero e que eu fiz com os efeitos, com o texto e por aí vai, tá? Então aqui eu não quero, vou tirar, porque eu só coloquei como exemplo, tá? E vou mostrar para vocês aqui como a gente faria para salvar esse projeto. Já mudei tudo que eu quis, fui ali no final, tá? Mudei o que eu quero nele. Como que eu vou salvar esse vídeo depois de pronto? Eu vou deixar que ele rode, né? Vou até jogar lá no final através da tela do celular para andar mais rápido. Vou passar a aula toda, porque esse vídeo meu é um pouco longo. E aí, terminei aqui. Não quero cortar mais nada, tá tudo certinho. Eu vou aqui em exportar, tá? Vou clicar aqui, ele vai pedir que eu exporte e compartilhe. E aí ele vai levar um bom tempo, tá, gente? Para garantir essa qualidade, pela minha experiência, ele leva um bom tempo. Mas aí quando você for procurar esse vídeo no seu celular, você vai sempre achá-lo na pastinha do exportados, tá? Lembre-se de não usar o vídeo anterior que não vai estar editado. Ele vai estar na pastinha dos exportados, ok?